temporada de 26 marcará uma virada significativa na história da categoria. As mudanças no regulamento técnico e esportivo prometem alterar de forma radical a dinâmica das corridas, desde o comportamento dos carros até a maneira como os pilotos irão disputar posições. Embora o texto final do novo regulamento ainda não esteja completamente fechado, já é possível ter um panorama do que vem por aí, e a transformação é profunda. Entre as alterações mais emblemáticas está o fim de um dos dispositivos mais polêmicos e decisivos da última década, o sistema de redução de arrasto, o famoso DRS. Criado para facilitar ultrapassagens, o recurso será aposentado em 1º de janeiro de 26, abrindo espaço para uma nova era de soluções técnicas. No lugar do DRS entrará em cena o X-Mod, um modo de baixa carga aerodinâmica que poderá ser utilizado em pontos pré-determinados da pista. O funcionamento será simples. Ao acionar um botão no volante, o piloto ajustará o ângulo dos flaps das asas para reduzir o arrasto e ganhar velocidade. O modo de maior pressão aerodinâmica utilizado para maior estabilidade será chamado de Z-Mod. Ao contrário do sistema atual, o acionamento do X-Mod não dependerá da proximidade com o carro à frente, podendo ser usado de forma estratégica independentemente da distância. Por regra, o modo X deverá ser desativado nas zonas de frenagem, retornando ao modo Z. Além disso, o Z-Mod poderá ser acionado de forma automática simplesmente ao pressionar o pedal de freio. O fim do DRS levanta uma questão inevitável. O número de ultrapassagens vai cair? Muitos analistas temem que a ausência de um auxílio tão direto possa reduzir o espetáculo. Afinal, o DRS se tornou, com todos os seus defeitos, um elemento garantidor de disputas nas retas. Mas a FIA não pretende deixar as corridas menos emocionantes. Para isso, além do X-Mod, os pilotos terão acesso a outro recurso inédito, o Override Engine Mod, um modo de sobrecarga de motor. Segundo a FIA, o objetivo é claro, dar ao piloto que está tentando ultrapassar mais instrumentos para agir. O bônus de potência elétrica poderá ser usado no final de uma reta ou em trechos estratégicos, criando novas oportunidades para ultrapassagens que hoje, com DRS, dependem de zonas fixas. James Vowles, chefe da Williams, é um dos que acreditam que as mudanças não só manterão as disputas, como também podem torná-las mais intensas. Em entrevista, o britânico foi direto. Abre aspas. Acho que haverá diferenças muito maiores de velocidade em algumas das seções retas devido à capacidade de brincar com a energia e os diferentes modos. O dirigente ainda acrescentou que vê mais vantagens do que riscos na substituição do DRS e, portanto, acho que em algum momento as ultrapassagens poderão ser acentuadas em vez de prejudicadas como resultado disso. O conceito de corrida significa, na verdade, que se você tiver um carro mais rápido, acho que há mais ferramentas à disposição como piloto para fazer as ultrapassagens do que neste ano, incluindo o DRS também. Com essas mudanças, a Fórmula 1 de 26 se encaminha para uma fase em que a tecnologia e a estratégia estarão ainda mais entrelaçadas. O modo X, aliado ao Override Engine Mod, promete criar disputas diferentes das que vemos hoje, potencialmente mais imprevisíveis e emocionantes. Se a teoria se confirmar na prática, a ausência do DRS pode não ser uma perda para o espetáculo, mas sim o início de um novo capítulo na arte de ultrapassar na Fórmula 1. Continuando no regulamento, sua última versão, datada 31 de julho e já na 13ª edição, chama atenção uma sigla pouco conhecida, ADU, o que significa Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Melhoria. O conceito foi criado pelo Departamento Técnico da FIA para oferecer uma chance extra aos fabricantes de unidades de potência que enfrentarem dificuldades significativas de desempenho, evitando que fiquem condenados a um ciclo inteiro de regulamento atrás dos rivais. Nicolas Tombazis, diretor técnico de monopostos da FIA, explicou ao Motorsport.com como funcionará o sistema. Abre aspas. Temos uma lacuna de custos para os fabricantes de unidade de potência. É por isso que, desde o início dessas regulamentações, vimos um conceito chamado ADU, que significa Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização. Este conceito é o resultado de muito trabalho. Estava lá desde o primeiro dia dessas regulamentações, mas nos últimos meses, mais detalhes foram adicionados para definir exatamente como funcionará. Segundo Tombazis, a cada 5 ou 6 corridas, será feito um levantamento do desempenho médio de cada fabricante. Aqueles que ficarem abaixo de um certo patamar receberão benefícios proporcionais à defasagem acumulados ao longo da temporada. Na prática, o ADU dará 3 vantagens principais: verba adicional para desenvolvimento, mais horas de testes em bancada, possibilidade de remologar o motor. Com isso, um fabricante que começa mal a temporada terá uma chance real de acelerar sua evolução e recuperar terreno. Tombazis fez questão de diferenciar o ADU de mecanismos como o Balance of Performance, usado no Mundial de Endurance para equalizar o desempenho dos carros. Gostaria de enfatizar que rejeito completamente qualquer comentário sobre se isso é um equilíbrio de desempenho ou algo semelhante. Porque, em primeiro lugar, as regras que todos devem seguir são exatamente as mesmas. Não é como se estivéssemos dando a eles mais cilindrada, mais combustível ou algo assim. Ele relembrou que antes da
existência do teto orçamentário, quem ficava para trás simplesmente gastava muito mais para alcançar os rivais. Quando a Honda estava atrás em 2016, 2017 ou em qualquer outro momento, por um certo período eles tiveram que gastar muito mais para alcançá-los. Com o limite de gastos, o risco é que você nunca consiga fazer isso, que você fique eternamente para trás e que você seja humilhado por um ciclo inteiro de regulamentação. Claramente, não queremos que isso aconteça e não achamos que seria justo. Outra medida ainda em discussão é voltar para situações em que um fabricante sofra com falhas mecânicas constantes, algo que pode consumir rapidamente o orçamento destinado aos motores. Imagine alguém que, digamos, explode um motor todo fim de semana de corrida, e cada motor custa muito dinheiro, então, de repente percebe que está esgotando seu limite de gastos com motores estourados. Nesses casos, a FIA estuda permitir um alívio no teto de gastos, após o fabricante ultrapassar um certo número de motores usados. Eles precisam reduzir o desenvolvimento para permanecerem abaixo do limite de gastos, e você pode imaginar que essa seria uma situação realmente terrível. Então, temos algumas iniciativas que estão passando pela mesma fase de discussão agora e que esperamos que sejam aprovadas em breve, por meio das quais, uma vez ultrapassado um certo número de motores, você começa a obter algum alívio do limite de gastos. Superado esse número, os motores custam muito pouco em termos do limite de gastos, não em termos de dinheiro real, obviamente, porque infelizmente eles ainda custam o mesmo, mas significa que os protegemos da situação em que alguém se encontra em uma situação terrível e não tenha como reagir ao limite de gastos. Isso seria uma pena. Com as mudanças, a FIA espera que o novo ciclo de regulamento seja mais equilibrado, evitando que fabricantes com início ruim fiquem condenados ao papel de coadjuvantes até 2030. O adendo, se bem aplicado, pode tornar a disputa de 26 em diante mais imprevisível e menos cruel com quem errar no ponto de partida. Para Schumacher, dois nomes merecem destaque especial: Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, e Jonathan Whitley, ex-diretor esportivo da Red Bull. Ambos chegaram recentemente para estruturar aquele projeto da Audi e trazer conhecimento estratégico de equipes de ponta. Abre aspas. Sim, acho que é possível. O Binotto está fazendo um ótimo trabalho internamente e o Whitley traz experiência da Red Bull. Eles têm a capacidade de trazer pessoas com expertise a bordo e distribuí-las de acordo com suas capacidades. Com isso, a Audi já começa a construir uma base sólida fora das pistas, reunindo profissionais experientes para criar um ambiente competitivo desde o início. Embora ainda não haja informações detalhadas sobre o estágio de desenvolvimento do primeiro motor de Fórmula 1 da Audi, Schumacher relata que as notícias internas são animadoras. Mas eles dizem que estão muito felizes. Podemos esperar ansiosamente pela Audi. O primeiro carro da equipe alemã entrará na pista já sob o novo regulamento técnico no ano que vem, que traz mudanças significativas como mencionado agora há pouco. Apesar do otimismo, Schumacher alerta que o caminho para chegar ao topo será árduo. Red Bull, Mercedes e Ferrari também já trabalham intensamente em seus projetos para 26, e a disputa promete ser acirrada. O fator decisivo será a capacidade da Audi de transformar rapidamente o potencial do projeto em desempenho real nas pistas. Se conseguir isso, poderá se consolidar como uma força relevante logo nos primeiros anos, e quem sabe desafiar os líderes históricos da categoria. Aos 35 anos e com uma trajetória na Fórmula 1 que remonta a 2011, Sérgio Pérez parece estar prestes a iniciar um novo capítulo na categoria, desta vez vestindo as cores da estreante Cadillac. Fontes consultadas pelo PlanetF1.com indicam que o mexicano já teria chegado a um acordo com a equipe norte-americana para disputar a temporada inaugural da marca no grid. O anúncio oficial, segundo apurado, deve ocorrer durante o fim de semana do Grande Prêmio da Itália em Monza. O retorno colocaria fim a um hiato de um ano, já que Pérez deixou a Red Bull ao final de 24. E devido ao momento tardio da rescisão, não conseguiu garantir uma vaga em outra equipe para 25. Desde então, com o apoio de um novo empresário, manteve negociações com diferentes times, e a Cadillac esteve no radar durante todo esse período. A temporada 24 foi difícil para o piloto, que marcou pouco mais de um terço dos pontos de Max. Ainda assim, Pérez se viu absolvido pela falta de resultados dos dois substitutos que ocuparam seu lugar na Red Bull, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, ambos com dificuldades semelhantes em ritmo e consistência. Apesar da fase complicada, Pérez sempre deixou claro que não via sua saída da Red Bull como um ponto final na carreira. A Cadillac estreia na Fórmula 1 no próximo ano, liderada por Graham London, ex-CEO da Manor Marussia. Desde o início, a equipe deixou claro que avaliaria com cautela seu plantel de pilotos. Nomes como Valtteri Bottas e o próprio Pérez foram rapidamente cotados, com o mexicano sendo o favorito na maior parte do ano. Pouco mais de 6 meses após a declaração de Pérez sobre decidir seu futuro, a escolha parece ter sido feita e ele deve assumir um dos dois cockpits disponíveis. Além da experiência, Pérez carrega um portfólio valioso de patrocinadores: Telcel, Claro, Baynord e Intermax, tornando-se um ativo duplo para uma equipe em construção. Agora, quem será o segundo piloto?
Com uma vaga preenchida, a atenção agora se volta para o segundo assento. Apesar de Bottas também se encaixar no perfil de veterano, a expectativa é que a Cadillac aposte em um novato. O nosso outro brazuca, Felipe Drugovich, atualmente piloto reserva da Aston Martin, é apontado como favorito graças ao trabalho consistente no simulador e na configuração do carro. Outros nomes como Jack Crawford e Alex Dune, pilotos da Fórmula 2, também teriam sido sondados. London, no entanto, reforça que a experiência não será o único fator determinante. Valorizemos a experiência? Sim, você pode perceber isso pela forma como estamos montando o restante da equipe. Há muitas pessoas muito experientes também na gestão e na área operacional. Então, isso é importante, mas quando você analisa a seleção de um piloto, há um monte de coisas que influenciam na tomada de decisão. Então, é habilidade, competência, experiência, mas também olhar para o futuro. Sei que não é a melhor resposta do mundo, porque não dá nenhuma pista sobre a direção que podemos tomar, mas é a resposta real, que é basicamente o que estamos analisando no momento. Se confirmada, a chegada de Sérgio Pérez a Cadillac marca não apenas o retorno de um dos nomes mais conhecidos da F1, mas também o início de um projeto ambicioso para colocar a marca americana no mapa da categoria máxima do automobilismo. E Felipe Drugovich, quando questionado sobre o momento considerando a ligação com a futura equipe americana, ele disse: "Realmente não sei. Estou tentando fazer o melhor que posso na pista e espero que isso se traduza em uma vaga no ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, não consigo pensar nisso quando estou dirigindo. Então, tudo o que fiz foi tentar trabalhar para a equipe e tentar fazê-los felizes. E espero que um dia isso me dê uma vaga na Fórmula 1. O paranaense de 25 anos vem reforçando publicamente sua candidatura para correr na Cadillac. Em entrevista recente ao UOL, ele chegou a se definir como o nome mais preparado para assumir uma vaga. Acho que sou o melhor piloto, o melhor terceiro piloto que existe no momento, com mais quilômetros rodados. O campeonato de Fórmula 2, vitórias, experiência em outras categorias também. Acho que sou o único cara que nunca bateu um carro de Fórmula 1. O único com quem corri na Fórmula 2 que nunca bateu um carro de Fórmula 2. Conheço categorias que também influenciaram a experiência do próximo ano. Drugovich destacou ainda que a nova fase da F1 a partir de 26 exigirá conhecimento técnico, que ele já possui. O ano que vem será muito mais sobre o motor, sobre a bateria e a economia de energia. E isso é basicamente toda a experiência que tenho do Hipercar e da Fórmula E também. Sou o único piloto no paddock aqui que já pilotou com pneus de 2026 e voltaria a pilotar agora. Fernando Alonso, que divide a Aston Martin com o Drugovich desde 23, também fez questão de elogiar. Seria ótimo vê-lo na F1. Ele tem um talento incrível. A Fórmula 2 foi uma demonstração. Podemos ver isso aqui todos os dias quando trabalhamos com ele. O trabalho no simulador, alguns treinos livres que ele faz. Ele sempre apresentou o desempenho que a equipe pedia, mesmo com quilômetros muito limitados. Seria interessante vê-lo em tempo integral e espero que isso aconteça. Felipe já mantém uma relação sólida com a Cadillac, tendo disputado o INSA Sports Car Championship e as 24 horas de Le Mans pela equipe. Nos bastidores, ele é apontado como um dos favoritos para formar dupla com Sérgio Pérez na estreia da escuderia na Fórmula 1 na próxima temporada. E na sua opinião, a Cadillac seria maluca de colocar dois veteranos em um projeto inicial? Ou não, você enxerga mais possibilidade para Felipe Drugovich do que outro veterano, independente se for Bottas ou Pérez? Qual a sua opinião? Pode deixar aqui nos comentários. E se fosse para contratar apenas um veterano, você contrataria Valtteri Bottas, o segundo piloto da Mercedes, ou Sérgio Pérez, que foi um segundo piloto na Red Bull? E quem foi um segundo melhor piloto? Sérgio ou Valtteri? E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha, agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar, esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!